Senhor presidente, senhores deputados, eu ocupo a tribuna nesta manhã, primeiro, para falar da votação que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados sobre o projeto do ensino médio, a reforma do ensino médio. Eu assisti pela televisão quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou em votação de forma simbólica, não demorou 30 segundos e o projeto foi aprovado. Um projeto dessa magnitude, sem uma discussão mais aprofundada e de forma assodada, aprovado com alguns retrocessos. Esse ensino médio já foi praticamente detonado no governo Michel Temer. Eu me lembro, aqui na Assembleia Legislativa aconteceu uma audiência pública presidida pelo então senador Pedro Chaves, que era o relator do chamado novo ensino médio no Congresso Nacional. E foi um grande retrocesso que aconteceu naquela reforma, porque o chamado novo ensino médio do Michel Temer, ele reduziu a carga horária das disciplinas obrigatórias do currículo na formação geral dos nossos estudantes e incluiu os chamados itinerários formativos para a formação profissional dos jovens já na escola, no período do ensino médio. E o objetivo era claro, era prejudicar a formação geral dos estudantes e formar mão de obra barata para o mercado de trabalho. Esse foi o objetivo daquela reforma do ensino médio. Eu fico assim penalizado com essa geração que passou por essa mudança desastrosa do ensino médio a partir do governo Michel Temer e depois entrou o governo Bolsonaro e ainda mais teve a pandemia, quando as aulas presenciais foram suspensas e as aulas aconteceram de forma remota. O ensino médio estava passando por uma mudança, uma transformação de carga horária, redução de disciplinas obrigatórias. Para os senhores terem uma ideia, ficou no currículo uma aula por semana de história. Imagine, deputado Pedrocian, o que aprende um jovem com uma aula de 50 minutos por semana de história? Uma aula por semana de física e química. O que aprende um jovem com 50 minutos de aula por semana nessa carga horária? Então houve um esvaziamento de conteúdo do currículo do ensino médio e, pasmem, criaram umas disciplinas que nós chamamos de baboseira, só para encher linguiça, prender o aluno na carteira para escutar, por exemplo, disciplina de empreendedorismo, disciplina de projeto de vida, e o aluno lá sai um analfabeto funcional, sem saber redigir uma redação, sem conhecer a história do Brasil e do mundo, sem ter conhecimento de sociologia, de física, de química, de geografia. Então houve um empobrecimento enorme do currículo do ensino médio. E aí criaram, uma carga horária bastante extensa de formação profissional. E aí o menino ele pode optar, e a grande propaganda que fizeram na época foi assim: agora ele vai escolher a área de conhecimento, né, que ele quer
cursar. Então, por exemplo, ciências da natureza, né? Ciências humanas. E aí o menino escolhia uma área profissional, entre aspas, porque ele tinha que fazer o que a escola estava oferecendo. Então tinha escola que ofereceu formação na área da informática, outra escola na área das ciências jurídicas. E os alunos, na verdade, eles faziam o que aquela escola estava oferecendo. Não tinha essa história de escolher o itinerário formativo. Por exemplo, deputada Gleice, tem município que tem uma escola estadual, como Douradina, Juti, né? O aluno tem que fazer o que aquela escola oferece, ele não tem como escolher. Então houve um retrocesso. Para então fazer lotação de professores foi um caos. Teve professor que teve que dar aula em 5, 6 escolas, deputado Rinaldo, presidente da nossa comissão de educação. O professor, ele saía correndo de uma escola para outra, né, para completar a sua carga horária, às vezes pegava 5 escolas. Por quê? Porque a carga horária dele foi reduzida, ele tinha uma aula aqui, outra lá. Então houve um caos. Na campanha eleitoral, o pessoal da educação se mobilizou e defendeu, no programa do presidente Lula, uma revisão do ensino médio, uma revogação daquele ensino médio lá atrás, do Temer, e a aprovação de um ensino médio mais condizente com as necessidades do nosso povo. Muito bem. Olha só quem que o deputado Arthur Lira, que para mim é um homem que joga contra o Brasil, um ditador. Eu vi a forma como ele encaminhou ontem essa votação, deputada Gleice. Foi assim, ó, deputados concordam, permaneçam como se encontra, aprovado. Simbólica. Ensino médio, aprovado dessa forma, em 30 segundos. Então o governo Lula fez uma grande consulta, uma grande pesquisa junto aos educadores, aos estudantes, para reformar esse ensino médio, trazer de volta uma carga horária mais densa de formação geral dos nossos estudantes, diminuir aquela baboseira que colocaram no currículo do ensino médio para ensinar o aluno a fazer bolo de caneca, que estavam ensinando na escola. Tirar essa baboseira e colocar conteúdo que forme esse estudante, que prepare esse estudante para a vida. Aí o projeto então foi discutido em acordo com o governo, foi para o Senado. O Senado fez algumas alterações importantes, aumentando a carga horária de formação geral, incluindo o espanhol como língua obrigatória, até porque nós trabalhamos na integração latino-americana. Olha o nosso estado aqui, ó, fronteiriço com Bolívia e Paraguai. Tem que ter espanhol no currículo, né, dos nossos jovens aqui. Pois bem, o Senado aperfeiçoou o projeto, voltou para a Câmara. E quem que o presidente da Câmara nomeou como relator? Deputado Mendonça Filho, que foi o ministro da Educação do Temer, que fez aquela reforma desastrosa lá atrás. E aí ele retirou aquilo que o Senado tinha aperfeiçoado e votaram assim, ó, no afogadilho. Outro dia aqui na tribuna eu falei que nós temos o pior Congresso Nacional da história. Pior. Dá desespero quando a gente vê determinadas discussões e votações nesse Congresso. Liderado por Arthur Lira, que é um ditador e é um homem que joga contra os interesses do povo brasileiro. Então eu queria lamentar a forma como foi votado esse ensino médio dessa forma, né, tão assodada, e dizer que é lamentável que o Congresso Nacional não tenha levado a sério um assunto tão importante, porque nós estamos falando da formação dos nossos jovens. Educação é tudo, é fundamental, é uma prioridade. Este momento, né, de mudança no ensino médio, que significou um transtorno na vida dos professores,
em primeiro lugar, né, que tiveram que rebolar para dar conta, né, das suas atividades, mas também um transtorno na vida dos alunos. E ficou claro o esvaziamento do conhecimento, do conteúdo, foi uma tragédia que aconteceu, e essa geração que passou por essa mudança dificilmente vai recuperar, né, o tempo perdido estudando como fazer um bolo de caneca na escola, né, ou estudando o projeto de vida na escola. Então eu espero que, mesmo com essa mudança que aconteceu dessa forma tão irresponsável, né, que não foi levada a sério, a gente possa dar alguns passos no sentido de recuperar a proposta do ensino médio. Eu sou defensor da escola pública, né, que valorize os trabalhadores da educação, dê condições para que o ensino possa ocorrer de forma adequada, excelente, né, que os profissionais tenham condições de desenvolver as suas atividades. Agora, a educação ela não é neutra, e eu aprendi isso do mestre Paulo Freire. A educação ela é um ato político. A educação ela tem que formar consciência crítica da juventude para que possa fazer uma leitura do mundo. Não é só fazer leitura de textos, mas uma leitura do mundo, contextualizar-se neste mundo para transformar esse mundo numa sociedade mais justa, mais humana, mais solidária, mais fraterna. A educação ela tem que estar a serviço de um projeto de uma sociedade libertária. E muitas propostas que surgem aí, mirabolantes, na área da educação, muitas vezes elas trabalham o tecnicismo, informação pela informação. Agora, ninguém pode substituir uma relação dialógica entre educandos e educadores para a formação de uma consciência crítica sobre os conteúdos que são ministrados nas escolas. Então eu vejo, senhor presidente, para encerrar nesses 30 segundos, que a gente aprovou ontem uma nova proposta para o ensino médio, que vai para a sanção do presidente da República. Poderia ter sido melhor, poderia ter avançado um pouco mais, se não fosse o atraso da Câmara dos Deputados, que hoje tem uma visão muito diferente daquela que seria necessário para nós termos um projeto de educação arrojado no Brasil, e nós saímos daquela posição no ranking que o deputado Rinaldo colocou aqui, que muitas vezes nos envergonha. O Brasil só vai ser uma potência de fato quando nós investirmos na educação com seriedade e nós tivermos um modelo de educação capaz de emancipar a nossa juventude, principalmente das camadas populares. Muito obrigado, presidente.